Eu simplesmente cancelei, entre aspas, o que eu ia fazer hoje, no final da minha tarde, digamos assim, pra fazer esse vídeo aqui. Ah, Mônica, o que você vai falar nesse vídeo? É muito importante? Talvez pra algumas pessoas seja. Então, fica aí e depois, né, se você se sentir à vontade, me diga aí nos comentários se você faz parte do seleto grupo de pessoas que esse vídeo vai, digamos assim, fazer alguma diferença aí na sua mente, tá? Esse vídeo é pra falar sobre fim de ano, início de ano, metas, decisões e etc, tá? Provavelmente eu vou puxar alguns ganchos que não tem exatamente a ver com isso, mas isso é do meu jeito de ser, eu faço links, eu puxo ganchos assim, e acabo às vezes falando de outros assuntos que não eram o foco principal, sabe? Mas assim, o que eu tava pensando aqui antes de começar a gravar? A Mônica de 2023, ela tinha vários planos pra essa Mônica de hoje. E nem todos os planos que ela tinha saíram do papel. E eu poderia estar me sentindo muito culpada por causa disso. E geralmente é o que as pessoas fazem, né? Quando os planos não dão certo, quando os planos não saem do papel, as pessoas ficam se sentindo culpadas. Só que a gente também precisa parar e analisar. Porque há 2 anos atrás, eu tinha 18 anos. E eu já tinha uma noção de mundo, eu já tinha uma certa maturidade. Cara, eu saí da casa da minha mãe com 18 anos. E eu sei que tem gente que sai com menos de 18 anos, tem gente que sai com 30 e tá tudo bem. Cada um tem seu tempo, eu não vim aqui pra julgar ninguém, nem pra dizer se eu sou melhor ou pior, tá? Porque na minha ideia é bom, né? Mas enfim, no meu ponto de vista, eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu, ponto final. Apesar de que o mundo tenta fazer com que a gente se ache melhor do que o próximo. Só que isso é ridículo também no meu ponto de vista. Mas continuando, eu saí da casa da minha mãe e dos meus avós com 18 anos. Deixa eu fazer as contas. O meu namorado, ele tinha 31. 31. Vocês estão entendendo que ele saiu da casa dos pais dele pra morar comigo com 31? Mônica, você está julgando seu namorado? Não. Não estou julgando ele. Como eu acabei de dizer, cada um tem seu tempo. Mas vocês conseguem perceber que eu tinha muito menos experiência de vida do que ele? Apesar de eu ter passado por coisas que ele nunca tinha passado? Então, assim, foi bizarro, mas pra aquele ano, eu fui muito bem. Eu fui muito bem. O meu primeiro ano de dona de casa, o meu primeiro ano de universitária, eu bato palma pra mim mesma. Só que esse ano, que foi o meu segundo ano de dona de casa, o meu segundo ano de universitária, eu não fui tão brilhante assim. E a Mônica, de 2 anos atrás, talvez estaria um pouco indignada com o que aconteceu em 2025. Só que o que acontece? Às vezes a gente acha que a gente só vai progredir. Entende? Que a gente vai começar assim e vai aumentando. Não. Não é assim o gráfico. O gráfico da nossa vida é assim. A gente aumenta, aí a gente diminui um pouco, aí a gente aumenta um pouco, aí a gente dá uma diminuída, a gente diminui um pouco. Entende? Não é uma crescente assim. Mônica, por que você está falando isso? Não, porque atualmente a gente é induzido a acreditar de que as pessoas, elas só estão evoluindo cada vez mais. Elas nunca estão paradas no tempo. Elas não estão regredindo. Não, elas estão sempre evoluindo, só que isso não é verdade. No mundo real, as pessoas reais, elas sim, às vezes elas têm anos que são mais complicados. Só um minuto. Tomando onde eu parei. Um ano, ele não vai ser igual ao outro. Então, assim, em 2024, eu fui muito forte, eu fiz coisas muito interessantes. Em 2025, eu já tive um pouquinho mais abaixo, mais calma, mais tranquila. Não fui tão, se for comparar, aparentemente não fui tão eficiente quanto em 2024. Mas tá tudo bem, tá? A gente não é obrigado a sempre fazer um ano melhor que o outro, um ano melhor que o outro. A gente não tá numa corrida. O importante, e isso é uma coisa que parece que as pessoas não estão mais conseguindo associar, sabe? O importante é que, no final das contas, a gente esteja cada ano mais próximo de atingir os nossos sonhos. Pronto, acabou. Não importa se o seu coleguinha do lado, se o seu vizinho, se a sua prima, se o seu primo, sei lá quem, vai atingir o sonho dele antes que você. Cada um tem o seu tempo, como eu já falei. Uns vão conseguir antes, outros vão conseguir depois, e tá tudo bem. Porque a gente não tá aqui pra competir, a gente tá aqui pra viver, a gente tá aqui pra ser feliz. E se eu for recapitular 2025, eu fui feliz em 2025. 2025 foi um ano muito legal. Eu fiz coisas que eu não imaginava que eu ia fazer. Só que ele não foi como a Mônica de 2023 esperava. Como a Mônica de 2024 esperava. Mas tá tudo bem. Outra coisa.
todos os anos a gente quer que seja melhor, né? Como eu já falei, a gente quer que um ano seja melhor que o outro e tudo mais. Só que a vida, ela nos surpreende, tanto com coisas boas, tanto com coisas negativas. E geralmente a gente se adapta melhor com as coisas positivas, né? Com as coisas boas. E as coisas negativas deixam a gente em estado de choque e tal, assustados. Só que, gente, todo o ano vai ter alguma coisa ou outra negativa pra você lidar. Seja uma coisa negativa pequena ou seja uma coisa negativa maior. Então, assim, cara, tá tudo bem, tá? Só queria dizer isso, tá tudo bem. Acabei perdendo o fio aqui do meu pensamento. Peraí. Mas assim, uma coisa que 2025 fez eu entender é que o tempo, ele vai passar independente do momento que você está vivendo. Se você estiver vivendo um momento muito bom, um momento extraordinário da sua vida, assim, ele vai passar. E se você estiver vivendo os piores dias, ele também vai passar. Então, é aquela frase clichê de que, ai, tanto as coisas boas, tanto as coisas ruins passam, então, sabe? Então, assim, realmente, sabe? Assim como 2024. Eu moro no Rio Grande do Sul e 2024 teve enchente, que foi, assim, um marco enorme. Só que o que acontece? Eu não fui atingida diretamente pela enchente, tá? Eu fui afetada com algumas coisas, como, por exemplo, a alta nos preços do supermercado, de alguns produtos que acabaram sendo prejudicados, né, pela enchente. E aí diminuiu a oferta. E você sabe que quando diminui a oferta, mas a demanda é grande, o preço tende a aumentar. E também outra coisa que afetou foi as minhas aulas da faculdade, né? Porque, primeiramente, a gente estava em greve, tá? Isso é uma coisa que algumas pessoas fingem que esqueceram de que a gente teve greve ano passado. A gente teve greve sim, só que aí emendou greve e enchentes junto. E aí a gente foi voltar a ter aula só em julho. As aulas pararam, se eu não me engano, foi entre final de março e início de abril. Então a gente ficou abril, maio e junho sem aula. E a gente foi voltar só em julho. Então, aí a gente teve julho, setembro, agosto, julho, setembro, agosto. Eu tô falando errado. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tivemos uma pausa ali no final de ano, no Natal, e voltamos em janeiro. E a gente teve mais uma disciplina condensada em fevereiro. Nós que éramos do segundo semestre. Tá bom pra vocês? Aí a gente teve aula em fevereiro. Aí a gente teve umas 3 semanas de férias em março, e aí começou o ano letivo de 2025. Entenderam por que em 2025 eu não consegui me engrenar direito? Porque ele começou bagunçado já. Porque ter aula em janeiro, as pessoas acham que é bobagem, mas ter aula em janeiro é horrível. E não é nem porque as outras pessoas estão de férias, estão bebendo, estão não sei o quê. Não é nem sobre isso, por causa que as nossas aulas, elas são de noite. Então se você tá de férias do seu trabalho, você ainda pode, sabe, ir um pouquinho ali na praia de dia e dar seus pulos e estudar de noite. O calor do caramba. E, sei lá, eu me sinto muito mais indisposta no calor do que no frio. Sei lá, no frio parece que tô me encolhendo, mas tô estudando. Agora, no calor, parece que o corpo fica, sei lá, mole, esquisito. Ai, já não funciona os neurônios, esquece. E sem contar que ninguém tá na vibe, nem os professores não estão na vibe de dar aula no calor de sei lá quantos graus. Isso que é de noite, né? Que de noite já tá fresquinho, já não tá mais assim insuportável. Sem contar os bichos, insetos e ai, nada. Tomara eu nunca mais precisar fazer um curso, uma aula em pleno janeiro. Não. Quero estar em casa assistindo novela das 9. Isso é outro ponto, né? Questionável sobre a pessoa. Eu gosto de assistir novela. As pessoas assistem tanta série sem fundamento, por que eu não posso assistir uma novela da Globo? Ai, porque a Globo isso, porque a Globo aquilo. Gente, vocês consomem alguns tipos de conteúdos, de programas, sei lá, de séries, de filmes, que vocês também não sabem quem é que tá fazendo. Ai, mas é um negócio X. Tá, só que você sabe das intenções desse povo que tá por trás. Ai, não vou entrar nesse ponto. Deixa pra lá. Quer saber? Assiste o que você quiser assistir, que eu assisto o que eu quero assistir. E eu não pago Netflix, não tô afim de pagar, tá? Inclusive, esses dias, eu tava passando aqui no YouTube e eu vi uma capa de um vídeo e um título que tava falando sobre a volta com tudo da pirataria. Mas, gente, o preço que tá. Ai, mas não justifica. Tá, mas olha o preço que tá esses streamings aí. E outra coisa, é com anúncios ainda. O negócio não era pra ser, sabe? Não, se é pra assistir anúncio, a gente assiste lá no site pirata, que também tem anúncio, se bobear tem menos.
Ai, mas não sei o que, vai ter vírus, vai ter isso, vai ter aquele outro. O quanto de gente que já assiste em site pirata. Daqui a pouco tá valendo mais a pena os sites piratas. Não, não vou entrar nesse ponto por causa que eu não entendo dessas regras. Então, não vou falar bobagem aqui, né? Então deixa quieto. Ai, Mônica, você é a favor da pirataria? Cara, é como eu vi um vídeo hoje de um cara falando que ele vende água na rua e outros tipos de bebida na rua. E assim, ah, mas o que você tá fazendo é errado ou é ilegal, sei lá. Aí ele falou assim, que ele começou a dar exemplos de coisas que se a gente fizer é errado, mas que o governo faz. Ah, por exemplo, pirâmide é errado. Mas o INSS, né, você pagar ali por anos da sua vida, para os aposentados de hoje tá recebendo a aposentadoria. Aí tá tudo certo. Os bancos emprestarem dinheiro com juros abusivos, tudo bem, mas ser agiota tá errado. Óbvio que eu não tô concordando que ser agiota é legal, ou pegar dinheiro com agiota é legal. Claro que não, né? Ou, te liga. Quer morrer? Será que esse vídeo vai passar eu falando que quer morrer? Será que vai cair? Será que tem alguma coisa a ver? Ai, gente, eu não entendo de regulamento de nada, tá? Eu não estudo nada pra postar meus vídeos aqui. Por favor, YouTube. Eu só tô conscientizando as pessoas a não pegarem dinheiro com agiota, tá bom? Utilidade pública. Tá. Muitas coisas que grandes empresas podem fazer, mas a gente não pode fazer. Porque a gente não é bilionário, né? Só os bilionários podem fazer o que bem entender. Que saco isso, queria ter nascido bilionário. Desculpa, quem não queria? Quem não queria ter dinheiro pra caramba? Gente, não, vocês já pararam pra pensar que o mundo seria muito diferente se... Aí as pessoas vão falar... Aí se eu falar isso, mas eu vou falar, tá? Porque quem ficar incomodado aqui, posso fazer nada não, tá? Eu não sou assim, digamos assim... Como eu posso dizer isso pra não me interpretarem mal? Eu não sou... Como é que eu posso falar isso? Eu não sei uma palavra pra falar. Digamos que eu não tenho muitos argumentos, tá? Pra falar sobre esse ponto. Sobre que bilionários não deveriam existir, tá? Ai, mas se bilionário não existir, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não sei o que, piriri, pororó. Meu bem, deixa eu te dizer uma coisa. Você já parou pra pensar que os milionários, eles já fazem... Por exemplo, as pessoas acham assim, nossa, mas os bilionários precisam existir porque eles empregam muita gente. Tá, mas tu já parou pra pensar que a padaria ali da esquina também emprega gente? Inclusive, eu sei de uma padaria que tá contratando atendente aqui na minha cidade. E o dono não é milionário, não é bilionário, não é nada disso. Mas o coitado tá lá, gerando emprego. Vamos pensar em outra coisa. Sei lá. O cara que tem uma academia, ele vai contratar funcionários, né? Os caras lá, os professores que vão ajudar os alunos, beleza. Vamos pensar, as lojas. Loja de roupa, pode ser as... Tá, não vamos pegar dessas redes enormes, que aí essas faturam horrores mesmo. Vamos pegar aquela loja de roupa que só tem na sua cidade? Tem ali 2, 3, 4 funcionários, não tem? Tem. Inclusive tem uma aqui da minha cidade, uma loja de roupa aqui da minha cidade, que tem trocentos funcionários. Porque eles são... Como eu posso dizer assim pra vocês? Eu não sei explicar pra vocês, mas... É uma loja que só tem na minha cidade, deve ter tipo uns 20 funcionários. Tô chutando assim. Pode ser menos, pode ser mais. Mas são os quantos? Que esses dias eu vi as fotos da confraternização ali e eram umas quantas pessoas. Gente, uma empresa local que vende roupas e não é uma loja que vende roupa acessível. Não é tipo uma loja de roupa popular. Não, é uma loja de roupa que eu acho, assim, um pouco cara. Com tantos funcionários. Ai, Mônica, mas esses empregos, eles não pagam bem. Realmente, não pagam bem. Não queria esses empregos aí, mas são empregos. Pare pra pensar nisso. Então, se o seu argumento é não, porque o bilionário ele precisa existir, porque senão não sei o que, piriri pororó. Meu bem, para pra pensar. Para pra pensar aqui comigo. O assunto nem era esse. O assunto era sobre metas, sobre objetivos, sobre você não se cobrar tanto, sobre você fazer o que você precisa fazer, mas você não pirar, tá? Daqui a pouco a gente volta falando nisso. Esse vídeo talvez ele chegue a 40 minutos, mas não tem problema porque eu quero hablar com você, entendeu? Eu quero hablar. Só deixa eu ver que hora é isso. São 4h33 da tarde. Vamos continuar aqui. Pensa comigo. Ah, porque vamos supor,
uma... Como é que fala? Sei lá, uma empresa que produz cosméticos. Que o dono seja bilionário. Me diz uma coisa. Vai dizer que você não conhece nenhuma pessoa ou que você nunca ouviu falar numa pessoa que produz esses produtos de forma artesanal. Pensa. Ah, você não sabia? Pois bem, te apresento. Criatura, tu acredita que existem pessoas que produzem produtos? É de ficar chocado, né? Que existem pessoas que fazem shampoos, que fazem sabonetes, que fazem pomadas, que fazem... Ai, Mônica, mas será que funciona? Tem produtos desses que são desenvolvidos dentro das universidades, tá? Dentro dos institutos. Por quê? Porque não é só achismo, ai, nossa, eu vou fazer uma coisa aqui... Não. O negócio foi testado, foi aprovado, realmente funciona. Ah, porque precisa existir o bilionário pra ele fazer o nosso remédio. Eu conto ou vocês contam? Gente, voltando a falar da Globo, que inclusive eu acho isso bem curioso, essa novela que tá tendo agora, das Três Graças, porque simplesmente existe uma fundação que distribui remédio de farinha, tá? Gente, se vocês, depois de assistirem essa novela, vocês não começarem a desconfiar do sistema farmacêutico, por um lado, algumas pessoas já desconfiam, né? Já têm as suas opiniões sobre o assunto e já, sabe? Mas por outro lado, ainda existem pessoas que acham de que tá tudo certo com os remédios, que tá tudo certo com os tratamentos que são vendidos e etc. Gente, não tá. Porque os tratamentos que são vendidos, eles não são vendidos pra nos curar, certo? Ah, Mônica, mas eu tomei o medicamento X e aí curou a minha doença. Tá, e me diz uma coisa, e aqueles ali, como é que fala? Efeitos colaterais. É efeitos colaterais? Enfim, olha os problemas que aquele produto pode te causar. Por exemplo, nós, mulheres, a gente é muito incentivado, digamos assim, a usar algum método contraceptivo. É sempre pra gente, né? Nunca é pros bonitos. Ai, mas eles podem usar camisinha. Ah, mas eles podem fazer uma vasectomia. Quem que faz pressão pros bonitos fazer isso? Quem? Me diz, quem? Quem? Agora, se a bonita da mulher engravida, mas por que tu não se cuidou? A culpa sempre é da mulher, né? Nunca é do... Tá, o assunto não era esse. O assunto é dos bilionários, né? Gente, anticoncepcional, assim, ó, eu não sei os dados. Ai, porque tem que ter dado. Eu sei que tem que ter dado, tá? Mas assim, não fui pesquisar, porque eu nem ia falar sobre isso nesse vídeo, assim. Mas é como eu falei, eu vou puxando alguns ganchos, alguns links, e aí o assunto, sabe? Eu acabo dando exemplos variados. Vamos lá. Muitas mulheres tomam anticoncepcional. E a gente sabe que o anticoncepcional, ele tem efeitos negativos. A minha mãe, por exemplo, teve trombose. Você tá entendendo? Antes de eu começar a tomar anticoncepcional, eu não lembro se apareceu um vídeo pra mim no TikTok ou aonde foi que eu vi, e aí eu li um comentário de uma pessoa falando que tinha perdido a irmã, porque a irmã tomava um determinado anticoncepcional, e aí isso gerou um problema de saúde nela, que eu não sei dizer qual é, não lembro mais qual era, e que, enfim, ela não conseguiu curar, sabe? Tratar, resolver esse problema, e ela acabou perdendo a vida. E pra quem não sabe, a trombose, ela também é perigosa. Então, assim, ah, Mônica, mas será que foi só o anticoncepcional? Não, não foi só o anticoncepcional. Mas ele foi um vetor importante pra isso acontecer. Então, assim, esse é só um exemplo, tá? De um produto que a gente consome e que pode gerar um efeito indesejado, inclusive uma doença. Fora tantos outros. Aproveitar o gancho pra falar isso. Várias vezes já falaram, mas não custa falar, né? Várias outras pessoas já falaram, quer dizer. Eu ainda nunca tinha tocado nesse ponto. Gente, não, por favor, não compra gominha de crescer cabelo, que não vai adiantar. Sabe, me dá um nervoso quando eu vejo micro-influenciadora, mas não é uma micro-influenciadora pobre, lascada, divulgando. É uma micro-influenciadora bem de vida, divulgando gominha de cabelo.
Eu fico assim, Mona, por favor, não engana tuas seguidoras. Ai, Mônica, mas tem gente que anuncia tigrinho. Também não era pra estar anunciando, caramba. Ai, tá difícil. Mas, tá. O que eu vou falar pra encerrar esse vídeo? Eu não gosto de falar no sentido de que o sistema quer nos manipular, que o sistema não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas no fim das contas, se você parar pra pensar, pra analisar, você vai chegar à conclusão de que sim, a gente é incentivado a, primeiramente, casar, trabalhar, ter filhos, colocar o nosso filho na escola, aí o nosso filho vai se formar, aí ou ele vai ir lá, vai fazer o Enem da vida, vai entrar numa universidade federal, pública, gratuita, ou ele vai ir pra uma Unisquina. A não ser que ele seja filhinho de papai, né? Aí ele vai pagar uma católica muito top, assim, sabe? Ou alguma outra particular que seja muito top. Porque, convenhamos, Unisquina não é top, tá? Ai, mas tem pessoas que são profissionais maravilhosos que se formaram na Unisquina. Sim, realmente, tem profissionais que são maravilhosos que se formaram na Unisquina, mas é muito mais sobre a pessoa do que sobre a Unisquina. Ah, Mônica, mas então por que você tá falando mal da Unisquina? Porque eu fiz um curso profissionalizante numa Unisquina e esse curso profissionalizante já me decepcionou. E isso fez eu entender de que, bom, Mônica, se você for fazer um dia uma faculdade, um curso, alguma coisa assim numa Unisquina, já vá com o seu psicológico preparado pra se decepcionar. Claro que nas Unisquinas existem algumas coisas que são melhores que na Universidade Federal, por exemplo. Quer que eu te cite um exemplo? Quando eu fiz esse curso profissionalizante na Unisquina, a tutora, não sei se era a tutora que fala, ela saiu. Por que motivo? Não sei. Ela saiu, só que a gente não ficou uma semana sem aula, eles já colocaram quebra-galho. Quebra-galho deu uma aula pra gente. Na outra semana, tinham arrumado o que ia substituir aquela professora, tutora, sei lá como é que fala. E aí ele ficou até o final dando aula pra gente. Na Universidade Federal, você leva, um tempão pra vir um professor. Às vezes você acha até que nem vai vir mais. Vai ver. Tá. Considerações finais sobre esse vídeo aqui que eu comecei falando sobre metas, sobre que um ano não é igual ao outro, então às vezes o seu 2025 foi muito bom. Talvez o seu 2026 não seja. Só que, claro, como eu comecei falando nesse vídeo, a gente sempre quer que o ano que vai vir seja melhor. Certo? Certo. Só que não é sobre isso. A gente tem que entender que, assim, a nossa história, ela não se resume a como foi um ano ou como foi o outro ano. A nossa história, ela é um livro todo, tá? E cada ano é um capítulo. Então vai ter um capítulo bom, vai ter um capítulo mais ou menos, vai ter um capítulo ruim. E tá tudo bem. Tudo sob controle, tá? Então assim, dica do dia, dica da vida do ano, não sei do que. Cara, senta, reflete sobre 2025. Paz, eu não fiz isso ainda, mas agora foi uma ideia que me veio na cabeça e eu vou fazer quando der, tá? Faz uma lista de coisas boas que aconteceram esse ano. Se você quiser, mas isso não é tão importante, faz uma lista das coisas ruins que aconteceram esse ano. Depois você pode pegar e você pode escrever um breve relato seu, assim, sobre 2025, sabe? Um textinho, assim. 2025 teve momentos, assim, que me fizeram refletir, que me fizeram pensar. Foi um ano desafiador, não foi um ano tão bom. Foi um ano que eu aprendi XXX. Porque o que acontece? Gente, vocês já devem ter ouvido alguma frase que falasse assim, porque as coisas têm que ser difíceis pra gente valorizar, porque se tudo fosse fácil, a gente não ia dar valor, e etc, né? Inclusive, eu acho que se tudo fosse fácil, se tudo fosse, assim, lindo, maravilhoso, 100% do tempo, a gente ficaria muito entediado, né? Então, eu acho que precisa ali ter alguns desafios pra ter mais emoção, sabe? Mais, assim, adrenalina na nossa vida. Então, assim, a gente precisa de momentos mais desafiadores pra gente ficar mais forte, pra gente aprender coisas novas, pra gente ver que tem força dentro da gente guardada pra gente usar, certo? Então, assim, faça esse textinho, escreva aí o que você gostou, o que você não gostou. Cara, aproveita. E se você quiser fazer tipo um desabafo, sabe? Descarrego, assim, pega e escreve as pessoas que te fizeram bem, as pessoas que não te fizeram. O que essas pessoas fizeram? Elas te, sei lá, e aí fala o que você quer falar, sabe? Desabafa. Quer guardar o papel? Guarda. Não quer guardar? Queima, joga fora, rasga, sei lá. Faz o que você bem entender. Mas assim, escreva suas metas para 2026. Outra coisa que eu ia falar, que eu acho que eu acabei não falando. Cara, quando eu estava em 2023, a Mônica de 2023, ela tinha um olhar, ela tinha um jeito de ver as coisas.
E ela pensava que as coisas seriam de tal maneira. Só que a Mônica de 2025 tá vivendo como eu posso dizer assim, num ambiente diferente. Então isso é uma coisa que eu quero, eu sei que esse vídeo já tá grande, mas não desiste que agora tá acabando, tá? Bota isso na tua cabeça. Bota isso na tua cabeça. As coisas não são como a gente planeja antes de executá-las. Como assim, Mônica? Até o celular não me aguenta mais, deu bateria fraca aqui agora. Tá, mas ele não vai acabar a bateria, eu vou terminar de falar. Escuta então. Cara, pensa uma coisa muito simples. Num passeio que você planejou. Um passeio. Você planejou na sua cabeça, você mentalizou. O lugar é assim, a gente vai fazer isso. Aí chegou no lugar, chegou no dia e não foi do jeito que você planejou. Foi diferente. O lugar era um lugar que você tinha pensado. Mas não deu pra fazer exatamente o que você queria. Por N motivos. Agora pega e bota isso na sua vida. Num geral, assim. A gente pensa assim, eu vou fazer academia. Eu vou começar a correr. Eu vou fazer um cursinho novo que eu quero fazer pra ter um certificado na área X. Eu vou começar um hobby. Eu vou começar a ler, eu vou começar a pintar, eu vou começar a escrever. N coisas, tá? E na nossa mente é assim. Lindo, maravilhoso, fácil. Só que quando a gente vai executar, é diferente. Não é tão fácil assim. Então, por isso, muitas vezes a gente pensa que, nossa, esse ano eu vou fazer isso. Mesma coisa quando a gente tem uma folga, um feriado, um fim de semana, a gente fica assim, nossa, eu vou fazer isso. Aí chega no dia e a gente não consegue fazer. A gente tá indisposto, a gente tá cansado. Assim, várias coisas. E aí me diz uma coisa. A vida, no geral, ela é assim. Tem dias que você tá, no 220, vamos que vamos, você não precisa nem dormir, você só quer fazer tudo que... Fazer tudo. E tem dias que você vai estar menos de 110, você vai estar tipo... Então assim, tem dias que você vai estar sobrevivendo e tem dias que você vai estar vivendo, entendeu? Então assim, só que justamente por ter essa diferença, cara, não tem dias que você vai conseguir fazer várias coisas, tirar várias coisas do papel, e tem dias que não. Isso vale para os anos também. Vão ter anos que você vai conseguir organizar o seu trabalho, os seus estudos, a sua família, e vai ser o ano. E tem outros anos que não vão fluir também. E tá tudo bem, porque a vida não é sobre um ano ou sobre o outro. Ela é sobre o todo, como eu falei, como um livro. Não é sobre um capítulo ruim. Pô, tem vários capítulos bons. E juntos eles se complementam. E aí fica um livro bom. Então é isso. O importante é que você seja feliz, tá? Como eu ia dizer pra vocês, assim, faça como é que fala? Essa retrospectiva de 2025 e veja o que foi bom. O que te alegrou em 2025? Porque não é porque foi um ano mais pra baixo, um ano não tão bom, que você não foi feliz. Às vezes você foi feliz, só que você só não foi tão produtivo quanto você esperava. E é isso, agora sim, acabou o vídeo. Até outra hora, assim, quando me der vontade de tagarelar novamente.